Bom dia, hoje dia 7 de maio de 2026, quinta-feira. Texto bíblico de hoje, encontramos no Salmo 106, versículo 1 a 13 e depois 44 a 48. Indico que todos leiam o Salmo completo. A bondade de Deus para com o seu povo, Israel. Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também com eles. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado o seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. Então, o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar os conselhos dele. Versículo 44. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Senhor Deus. Louvem o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém, aleluia. Até aqui a leitura de hoje. A bondade de Deus é imensurável, porque se assim não fosse, não estaríamos, quem sabe, falando aqui, pois já teria destruído toda a humanidade pelos seus pecados. Não há santos no mundo. Não há quem não peque. Não há quem não precise pedir perdão, sinceramente, ao Senhor Deus. E aqueles que vivem uma vida correta, como diz o versículo 3 aqui, felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Felizes aqueles que estão próximos de Deus, que dividem o que têm, que dividem o amor, a alegria, a sabedoria, o conhecimento, que levam a palavra de Deus, o seu amor, as suas leis e mandamentos para mais e mais pessoas. E isso pode ser feito por cada um de nós. Muitos ficam pensando que isso é só trabalho dos padres, dos pastores, dos evangelistas. Levar a palavra de Deus, ensiná-la às crianças em casa, é serviço de cada um de nós. A criança que é ensinada na palavra de Deus dentro de casa, na sua tenra idade, grava isso em sua memória. E os princípios que a família usa, se forem aqueles determinados por Deus, estarão lá dentro do coração e da mente dela. Ela pode até se desviar do caminho, mas saberá como voltar. Saberá onde verdadeira esperança existe. Não deixe de ensinar os pequenos, não deixe de colocar dentro da caixinha de ferramentas deles a palavra e o amor de Deus. E Deus, para aqueles que andam no seu caminho, sempre tem oportunidades para que progridam, para que cresçam e floresçam. O ser humano, por natureza, é mau, por natureza, peca e peca constantemente. Então, sabedores que somos maus por natureza e pecamos mesmo sem querer, por pensamentos, palavras e ações,
Todos os dias devemos nos ajoelhar, baixar o nosso rosto e pedir perdão a Deus por tudo que cometemos de errado e de mal durante o dia. E pedir a Ele também que nos abençoe e proteja, e que tire de nós toda a maldade do coração, e que possamos viver uma vida mais próxima daquilo que Ele deseja de nós. É difícil, é complicado, mas precisamos fazer um esforço para nos mantermos dentro dos mandamentos e leis de Deus, para recebermos cada vez mais a doação do seu amor e da sua misericórdia por nós. Precisamos, sim, fazer a nossa parte. Deus é quem salva, Deus é quem dá a graça, mas nós precisamos, ao menos, fazer o esforço para evitarmos ao máximo os pecados que cometemos. Deus, muitas vezes, só entra na vida das pessoas ou é lembrado depois que alguma coisa muito importante aconteceu, um milagre, um salvamento, uma doença curada séria, e aí as pessoas voltam e lembram de Deus, lembram das promessas dele e cantam louvores e agradecem a Deus. Mas nós, como humanos, ficamos um tempo encantados com o que aconteceu, mas como diz no versículo 13 desse texto, mas logo esquecemos o que Deus fez e agimos de novo, sem esperar o conselho dele. Porém, a grande notícia é que se pedirmos de novo a ajuda de Deus sinceramente, ele vai nos ouvir e vai nos ajudar outra vez quando estivermos aflitos. Porque Deus é um Deus que fez uma aliança que ele não esquece com o seu povo. Uma aliança de amor e de fidelidade, que ele cumpre à risca e que nós esquecemos muitas vezes. Mas é esta aliança que garante que Deus não nos abandona, mesmo nós cometendo todos os tipos de erros. Mas se tivermos a grandeza de nos voltarmos para ele e pedir o seu perdão com sinceridade, ele saberá como está o nosso coração e o aceitará. E voltaremos a estar nas graças de Deus novamente. Não somos santos, lembrem-se disso. Nenhum de nós é santo. Sempre de novo iremos pecar por pensamentos, palavras e ações. Mas Deus está pronto a nos perdoar sempre que o pedirmos com sinceridade em nossos corações. O perdão será concedido e a graça de Deus estará conosco. Que possamos todos os dias saber que pecamos e saber que temos o dever de pedir perdão, de louvar a Deus, agradecer pelo dia. E na oração, quem sabe, pedir que ele fortaleça a nossa fé sempre para que pequemos menos no dia a dia. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr deste dia. E lembre-se, felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Bom dia.